O poder que estava revestindo aqueles homens era de fato o amor, porque havia agora uma necessidade, uma capacidade de amar. E a história do centurião Cornélio, no versículo 34 de Atos 10, Pedro vai registrar uma das frases mais lindas que complementam essa luta contra o racismo que a gente encontra aqui no livro de Atos. Capítulo 10, no versículo 34, diz assim: Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Repetindo, então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, seja por cor de pele, seja por condição social, seja por qualquer outro tipo que um próximo homem venha discriminar outro homem. Diz Pedro, no seu entendimento, agora caminhando no Espírito Santo, que Deus não faz acepção de raça, cor ou etnia. Pelo contrário, o Evangelho unificou e alcançou a todos. A palavra de Deus é rica e quando muitos de nós ainda acham que a palavra, que a Bíblia é algo obsoleto e ultrapassado, a gente olha o quão contemporâneo esses textos são. O maior manifesto, o primeiro e o grande e o maior manifesto contra o racismo aconteceu em Pentecostes, quando o Espírito Santo se revela a todos, mostrando para cada um que não há diferença de raça e etnia. Indo adiante, eu queria abrir em Gálatas 3, versículo 28. Paulo também falando aos Gálatas e esclarecendo mais uma vez. A gente viu as palavras de Pedro, a gente viu o registro de Lucas e a gente vai ver Paulo agora também registrando que não há diferença de raças, que não há diferença de etnias. Por mais que a história da igreja e da humanidade como um todo permaneça manchada por conta do racismo, o ensinamento de Cristo, o Evangelho, já nos ensinava a não haver diferença entre raças. Gálatas 3, 28 diz assim: Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ele está dizendo, não há livre, não há escravo, não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu. Ele está dizendo, todos somos um diante de Deus. Interessante que o ensinamento de Paulo agora para os Gálatas, ele está dizendo, se desarmem, abram mão das suas bandeiras de raça, de nacionalidade, porque ele está dizendo, de cara ele já fala, nós não somos daqui, nós somos moradores, nós somos embaixadores de uma Jerusalém celestial, de uma outra nação da qual um dia vamos estar todos com o Senhor lá. E ele está dizendo, olha, desconstrua isso do entendimento de vocês. E às vezes a gente carrega tantas convicções ao longo das nossas vidas, tantas verdades, que em alguns momentos a gente precisa abrir mão delas e nos permitir entender que uma situação como essa que a gente está vivendo, onde o mundo está protestando contra o racismo, cabe a nós ficarmos em silêncio? Deveríamos estar apenas dizendo, isso é um problema deles. Não. Nosso papel como igreja é ensinar nossos filhos, é ensinar nossos jovens, é insistir com os nossos mais velhos, dizendo que somos todos iguais, negros e brancos. Não há diferença entre nós. Paulo nos ensina isso e eu queria te convidar com que você abrisse mão de algumas convicções sobre esse assunto. Não deixe esse assunto ao largo, mas discuta com seus filhos, ensine aí na sua casa. Vamos nos posicionar dizendo que isso é pecado, isso é afronta. O racismo é algo maligno, não nasceu no coração de Deus, mas foi plantado no coração do homem como uma semente ruim, para destruir o próprio homem, criação de Deus. Por conta disso, temos pagado um preço altíssimo de ver uma das maiores mazelas da raça humana,
sendo aflorado, que nos envergonha em pleno século XXI encontrarmos homens e mulheres sobre a luz do racismo, sobre o entendimento do racismo, que podem se considerar superiores a outras pessoas por conta da cor da sua pele. Nosso papel enquanto cristão é recordar Pentecostes como a grande manifestação que revestiu o homem de autoridade e poder da parte de Deus, e também como a grande manifestação da parte de Deus que ensinou ao homem que não há diferença entre raça e etnias, mas todos receberam o Evangelho numa única voz, num único entendimento, de forma clara, onde atônitos pararam e falaram: não estão falando eles nas nossas línguas maternas? Como nós estamos entendendo isso? Havia um desejo no coração de Deus de unir o homem, de não mais trabalhar de forma separada, mas agora entender que não existe privilégio sobre judeus, gregos, mesopotâmios, todos agora são um em Cristo. E nos juntando com esse movimento que de forma pacífica, muitas pessoas perguntam: para que manifestar? Para que manifestações? As manifestações pacíficas servem para mostrar que existe um caminho a ser trilhado para o futuro, dar um norte para o futuro, para que gerações que vão estar chegando possam lembrar de que pessoas lutaram para defender essa bandeira, a luta contra o racismo. E nós, como igreja, estamos juntos nessa causa, dizendo que não há diferença entre nós. A Bíblia é o maior livro, talvez o maior livro, uma das maiores intensidades na luta contra o racismo. Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, nos ensina a lutar contra o racismo. Palavras dele. O Espírito Santo, o Consolador, que veio após Jesus Cristo ser assunto aos céus, nos ensina que não há diferença entre nós. Queria que você guardasse essa palavra e que você abraçasse essa causa. Como é que você pode fazer isso? Ensinando seus filhos, não se envergonhando de falar desse assunto. Na nossa sociedade, quantas vezes nos deparamos com pessoas que estão sendo discriminadas e a nossa omissão, muitas vezes o nosso silêncio, o nosso calar, a nossa ausência de ações, elas permitem com que vidas venham sendo humilhadas. E marcas profundas são geradas. A gente se recorda, no mês de maio, uma jovem de uma classe média alta do Rio de Janeiro, numa escola de classe média, por ser negra, a jovem Fatu, foi humilhada por seus colegas por conta da sua cor. Aquela jovem dá uma entrevista dizendo que ela lamentava muito, mas a frase dela não tinha ódio no coração. As frases de Fatu não mostravam uma raiva dos seus colegas que a humilharam por ser preta, por ser negra. Mas Fatu lamenta porque ela falava: eles precisam de educação, eles precisam conhecer que não há diferença entre nós por conta da cor da nossa pele, e de uma forma tão nobre. E aí eu digo, cheia da presença de Deus, somente uma jovem cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, é capaz de registrar frases tão lúcidas como a que ela registrou. Que a gente possa mostrar para as nossas gerações o papel que Jesus Cristo nos ensinou, de lutar contra qualquer tipo de discriminação. Vidas negras importam, sim, e a gente abraça essa causa e pede a Deus em oração para que esse principado, essa potestade que assola a humanidade, incentivando o racismo, caia por terra. Na nossa nação, na nossa cidade, na nossa família, nas escolas dos nossos filhos, na nossa sociedade, que de fato isso venha a romper e a gente nunca mais tem que falar sobre isso. Eu termino essa mensagem com algo que estava no meu coração, para querer compartilhar sobre o que a gente tem visto nesses dias. Guarde essa mensagem no seu coração, ore por isso, identifique no teu contexto as pessoas que precisam ouvir dessa mensagem, compartilhe. Eu queria também orar agora, eu queria que você fechasse seus olhos
e que a gente pudesse interceder. A vida desse americano, George Floyd, serviu para parar a humanidade para um momento de reflexão. No meio de uma pandemia, uma outra pandemia surge, aflorada, uma das principais mazelas da sociedade, da raça humana. Que Deus tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui como Igreja de Cristo, celebrando Pentecostes, Pai, o dia em que fomos revestidos de poder e autoridade, Pai, e o dia em que nós entendemos, Pai, como um grande manifesto da parte do Teu trono sobre a vida dos homens, dizendo entre nós que não há diferença entre nós por conta da cor da nossa pele, por conta da nossa etnia, mas Teu Espírito Santo nos ensinou em Atos, registrado na Tua palavra, como ensinamento Teu, de que somos um em Cristo. Não há negro, não há branco, Senhor, não há escravo, não há livre, não há grego, não há judeu. Todos somos um em Cristo Jesus, Pai. E nós queremos tomar posse dessa propriedade de sermos Teus, Senhor, em Cristo Jesus, como propriedade Tua, Senhor, num só corpo, independente da cor da nossa pele. Ensina, Pai, as nossas gerações que virão, Pai. Ó, Pai, que isso possa ser banido do nosso meio e que as manifestações continuem acontecendo de forma pacífica, Pai. Acalma os ânimos, Senhor, mas traz, através da Tua graça, Senhor, o entendimento, Senhor, de que precisa haver respeito, como Tua palavra nos ensina, em sermos um contigo, Pai. Pai, fica conosco, abençoa-nos, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Queridos, privilégio estarmos juntos compartilhando algo da palavra de Deus. Que vocês tenham uma semana abençoada e que a gente continue lutando contra todo tipo de discriminação racial. Em nome de Jesus. Amém.